Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
eu sou filho de Deus. Oh, 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 antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Olá, meus queridos, a todos vocês, graça e paz, boa noite. Nós vivemos hoje um dia, um domingo bastante atípico, onde toda uma nação estava envolvida num tempo de clamor, num tempo de jejum e oração, para que Deus viesse sarar, para que Deus venha sarar a nossa terra. E foi realmente um tempo muito bom. Eu quero crer que todos nós, tanto eu quanto você que está aí assistindo, esteja também ou esteve também envolvido nesse tempo de jejum, nesse tempo de oração, nesse tempo de clamor pela nossa nação. Nós estamos aí no terceiro domingo, vivendo o terceiro domingo ainda de portas fechadas, né? Estamos ainda vivendo um tempo de quarentena, de isolamento social, mas a igreja do Senhor continua firme, a igreja de Jesus continua atuante. Nós podemos não estar reunidos aqui no templo fisicamente, mas temos estado com as nossas famílias reunidos para tempos de louvor, tempos de adoração, de estudo da palavra, tempos de comunhão em família. Não deixamos de ser igreja, continuamos sendo. Apenas por um breve período de tempo estaremos aí somente, então somente nos reunindo nas nossas casas. Nós tivemos um período de louvor abençoado e eu gostaria de compartilhar com você primeiramente uma oração e depois compartilhar um trecho da palavra de Deus, para que nós possamos ter algumas orientações que vêm do Pai para as nossas vidas. Então eu convido você a fechar os seus olhos junto comigo e vamos orar ao nosso Deus.
Querido Pai, amado Deus, te louvamos e te agradecemos por mais um domingo. Te louvamos e agradecemos por podermos estar aqui junto com o teu povo, partilhando a tua palavra. Oramos, meu Deus, para que o teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, para que o teu Espírito Santo esteja agora, Senhor, falando e visitando cada família que está junto de nós agora, cultuando ao Senhor, e cada um de nós que estamos aqui preparados para ouvir a tua palavra. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, visita, Senhor, cada família, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos ao Senhor também este momento de palavra, para que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade de falar, de agir, de nos orientar segundo a tua vontade. Tudo aquilo que temos aqui preparado, Senhor, submetemos a Ti, para que o Senhor tenha a completa autoridade, Senhor, e completa, Senhor, meu Deus, que tenha, Senhor Jesus, o Senhor, a perfeita, ó meu Deus, autoridade de poder intervir, de poder falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por este tempo, e nós queremos Te louvar por ele. Amém, amém, Jesus. Queridos, eu quero partilhar com vocês o texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante. É um texto bastante conhecido, e ele diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia mais lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem fala dessa forma? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar paralíticos, para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, eu quero partilhar com você uma palavra que na verdade algumas coisas vieram ao meu coração essa tarde, e eu quero compartilhar isso com você. Uma coisa é fato, uma coisa nós não podemos mais negar. Depois dessa pandemia que todo o planeta, que todo o mundo está vivendo, os países, o Brasil, as relações diplomáticas entre os países, os relacionamentos pessoais, eles nunca mais serão os mesmos. Há algo que aconteceu ou que está em andamento no nosso mundo que não nos fará viver as mesmas coisas que nós vivíamos anteriormente. As famílias da nossa nação, as famílias brasileiras, na grande maioria das cidades, elas foram chamadas para ficarem naquilo que estão chamando de isolamento social. Fiquem dentro das suas casas, é o que eles têm dito. Então, de certa forma, nós fomos cerceados no nosso convívio com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de profissão. Fomos cerceados de estarmos reunidos como corpo de Cristo e partilharmos de comunhão, e tudo isso de alguma forma já tem afetado a vida de muitos. Na verdade, o que eu enxergo também é que, pelo menos na minha geração, eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. Isso que eles chamam de quarentena, isolamento social, reclusão de cidades, de estados, de países. Aliás, quando nós olhamos essas questões de
quarentena, reclusão, isolamento social, parece que isso nos remete a alguns filmes de Hollywood, não é verdade? Porque já assistimos alguns filmes onde cidades inteiras eram confinadas nas suas casas. E parece que o que era antes uma ficção de televisão, de filmes, hoje para nós é uma realidade. E eu continuo afirmando para você, após esta pandemia, quando ela acabar, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos. Tanto nas relações diplomáticas, comerciais, nas relações, nos relacionamentos familiares, profissionais, nunca mais eu e você seremos as mesmas pessoas. A sociedade estará diferente, tudo estará diferente. Nós, eu e você, fomos colocados em quarentena. E eu, como pastor, eu tenho dito nesses dias que nós estamos em reclusão, eu tenho intensificado e eu tenho também incentivado aos cristãos, aos crentes em Jesus Cristo, aos filhos e às filhas de Deus a investirem no seu tempo, no seu relacionamento com Deus. Porque da mesma forma que a pandemia, ela mudará a forma de nós nos relacionarmos com o mundo, da mesma forma que tudo isso que nós estamos vivendo irá mudar a nossa forma de relação com as coisas, com as pessoas. Eu não tenho dúvida alguma que este tempo de reclusão ao que nós estamos sendo submetidos, se você souber o que fazer com este tempo, eu tenho certeza absoluta que ele também irá mudar o seu comportamento, a sua forma, o seu relacionamento com Deus. Assim como toda essa pandemia vai mudar o meu relacionamento com o externo, a minha reclusão e este tempo que eu tenho para estar com Deus a mais, esse tempo a mais que Deus está nos dando de estarmos sozinhos ou com a nossa família buscando a Deus, eu também entendo que esse será um tempo em que nós também mudaremos a nossa percepção das coisas de Deus. Isso mudará o nosso relacionamento com Ele. Se nós entendermos o privilégio que Deus está nos dando, parece loucura isso, dizer que Deus está nos dando um privilégio quando nós estamos trancados dentro das nossas casas e quando nós estamos aí em várias eminências de um baque econômico, eminências de um caos social, mas é a mania que nós temos de simplesmente focar aquilo que é ruim, de tudo aquilo que não é bom que está acontecendo no planeta ou acontecendo na nossa nação. Mas se nós entendermos o privilégio que Deus está nos dando, de nós nos aprofundarmos nesse tempo de quarentena, no nosso relacionamento de intimidade com Ele, eu vou fazer uma afirmação ao seu coração: nós nunca mais seremos os mesmos. Porque o tempo que nós estamos tendo para estar com Ele é um tempo muito, muito especial. Sabe, queridos, no texto que nós lemos aqui da carta de Marcos, no Evangelho de Marcos, ou melhor dizendo, no texto que nós lemos, nós vemos Jesus lidando com alguns tipos de pessoas. Nós vemos Jesus lidando com pessoas diferentes naquele lugar. Aliás, uma coisa que me chama a atenção, se nós lermos os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus atraía para si todo tipo de gente. Ele atraía o rico, o pobre, o bom, o mau, o honesto, o desonesto, o cara bacana, o cara ruim. Era comum nas reuniões aonde Jesus estava, ele reunir todo tipo de gente. Agora, esse texto também ele me traz alguns paralelos. Ele me traz alguns paralelos, e é interessante, são paralelos que, se nós fazermos um vínculo com o que nós estamos vivendo nos dias atuais, nós vamos perceber coisas, preciosidades no texto que nós lemos em relação aos dias atuais. Quais são esses paralelos, pastor, que nós conseguimos enxergar nesse texto com os dias atuais? São alguns paralelos, como a fé versus a incredulidade. Outro paralelo, a solidariedade versus o egoísmo. O poder de Deus e as limitações humanas. A murmuração versus a exaltação e adoração a Deus. São paralelos que, se nós olharmos nesse texto, eles têm muito a nos ensinar com os dias que nós estamos vivendo hoje. Quando nós falamos do paralelo fé e incredulidade, nós conseguimos enxergar de forma muito clara que hoje a nação brasileira está vivendo extremos. Ela está completamente polarizada.
Eu não vou entrar no mérito da questão política e econômica, porque hoje no Brasil, infelizmente, tudo que nós estamos vivendo já não é mais um combate a uma doença, mas é um combate a um segmento, a uma determinada situação política no nosso país. Agora, hoje nós encontramos e nós vemos esta fé versus a incredulidade sendo vivida no nosso país. Porque todos nós temos uma fé natural, e aqueles que agem e aplicam essa fé natural, eles olham para o dia de amanhã e conseguem enxergar e conseguem ver que daqui a pouco tudo isso passa e voltará ao normal. Por outro lado, nós encontramos também outras pessoas, e eu, por incrível que pareça, eu posso estar errado no meu diagnóstico, mas me parece que essa é o maior grupo de pessoas, são aqueles que olham de forma totalmente incrédula e ascética a questão do que nós estamos vivendo. São pessoas que olham para o futuro e estão completamente incrédulos que as coisas voltarão como eram antes e voltarão à sua normalidade. Mas e nós? E nós que temos uma fé natural como todos, mas e nós que professamos uma fé num Deus poderoso? E nós que professamos uma fé num Cristo ressurreto? E quanto a nós, o que o nosso coração tem apontado? Será que o nosso coração está apontando a uma fé onde nós enxergamos com clareza o Senhor usando toda essa situação que nós estamos vivendo, ou seja, utilizando toda essa situação para, no meio dela e depois dela, fazer uma virada no nosso país? Será que meu coração aponta a um tipo de fé em Cristo Jesus, em Deus, em que Ele vai colocar a casa em ordem, em que Ele vai mover o que é preciso mover para alinhar o Brasil novamente e a ser uma nação honesta e ordeira? Ou será que o nosso coração tem apontado a uma incredulidade, mesmo nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus? Será que o nosso coração também não está apontando a uma incredulidade que as coisas não vão mudar e, aliás, as coisas só vão piorar? Talvez você esteja me perguntando, mas pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis, os tempos seriam trabalhosos, por conta do pecado avançar e ser cada vez maior, o amor de muitos esfriaria. Tudo bem, isso é uma verdade, está na Bíblia, e isso vai acontecer. Só que, no entanto, eu preciso olhar para o futuro com a minha fé em Cristo Jesus, não somente com o entendimento de que o jogo vai virar, a nação vai ser próspera, tudo vai se resolver, como se tudo fosse voltar ao normal e ser melhor. Eu quero crer em nome de Jesus que isso nós possamos viver. Mas e se não? E se não? A nossa fé em Cristo precisa continuar sendo a mesma, só que agora de uma forma diferente. Temos a certeza de que após toda essa pandemia, após tudo isso que está acontecendo, olharmos para Cristo e entender que Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E se as coisas não melhorarem como tantos de nós desejamos e queremos que melhorem, ainda assim nele nós estaremos guardados, ainda assim neles nós estaremos escondidos, e Ele nos ajudará a passar por todos esses processos guardados nele. Mas também há aí o paralelo da solidariedade e do egoísmo. É interessante ver a atitude daqueles amigos, das quatro pessoas que levam aquele paralítico até onde Jesus estava. A preocupação daqueles 4 rapazes, eu digo rapazes, não se sabe a idade deles, mas que seja, a preocupação daqueles 4 rapazes estava em ajudar o amigo deles, fazer com que o amigo deles chegasse até Jesus. Essa era a preocupação daqueles 4 rapazes, em razão de ver aquele amigo deles naquele estado, daquele homem naquele estado. E nós? E quanto a nós, nesse tempo de pandemia, o que no nosso tempo de reclusão, de relacionamento e intimidade com Deus, tem despertado nos nossos corações a respeito da solidariedade? O que nós temos aprendido a esse respeito nesse tempo em que nós estamos aquartelados dentro da nossa casa? O que Deus tem nos ensinado ou tem nos mostrado a respeito deste assunto? Será que nós temos aprendido neste tempo de pandemia, guardados em casa, com a nossa geladeira bem abastecida, com a nossa despensa bem abastecida? Será que nós temos aprendido a olhar o nosso irmão, ou somente a olhar a nós mesmos e as nossas necessidades?
Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li as 3 epístolas de João, e hoje eu tirei amanhã para lê-las novamente com muito cuidado e muita calma. Como essas epístolas falam sobre o amor ao próximo, generosidade, solidariedade versus o egoísmo. Será que nós estamos prontos a sair ao socorro de alguém? Quando você vai ao mercado para dar aquela reforçada na sua geladeira, porque nesse tempo de reclusão, algumas coisas já acabaram, você parou para pensar em alguém que possa estar necessitando? De uma família da igreja, de um vizinho, de um amigo, de alguém que você acabou de saber que perdeu um emprego? Mas ele tem lá, ele vai receber todos os benefícios. Isso não importa, não é o meu papel, o seu papel saber se ele vai ou não receber benefícios. Nessa última vez que você foi ao mercado, você lembrou de comprar alguma coisa para alguém? Porque nesses tempos de pandemia, a solidariedade, ela precisa ser muito maior do que o nosso egoísmo. Agora também o texto nos fala de outro paralelo, o poder de Deus versus as limitações humanas. O texto ele vai nos mostrar a cura de um paralítico, ou seja, dentro de uma limitação humana, não se podia fazer nada por um paralítico, humanamente falando. Dentro de uma limitação, uma completa limitação humana, aqueles homens levaram aquele jovem, ou aquele outro homem, esse paralítico, para ele ser confrontado graciosamente com o poder de Deus, que não só o curou, mas que o perdoou dos seus pecados. Ou seja, nas nossas limitações humanas é onde o poder de Deus se manifesta. O que hoje aos olhos do mundo o vírus é algo impossível de se controlar. Nós temos visto vários especialistas, muitas pessoas, 70% serão infectadas, 80% todos e etc e tal. Então hoje aos olhos do mundo esse vírus é impossível de controlar. Onde aos olhos humanos o contágio é quase inevitável, aonde aos olhos humanos o contágio ele, além de ser quase inevitável, ele ainda pode infectar a muitos e levar muitos à morte. Aonde existe essa limitação humana, nós vemos o poder de Deus a ser manifesto através da sua igreja. Nós podemos ver o poder de Deus sendo manifesto através do seu corpo, para levar cura, para levar perdão, para levar o evangelho, para levar salvação a uma sociedade doente, não só de um vírus, mas doente de alma, doente no seu espírito. É a limitação humana sendo confrontada com o poder de Deus. Ao que os olhos humanos hoje, há uma pandemia, nós podemos então confrontar essa pandemia com o poder de Deus, e este é o papel da igreja. Ainda que nós estejamos enclausurados, ainda que nós estejamos dentro dos nossos lares, o nosso papel é esse, de alguma forma levar para fora, externar tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, tudo aquilo que o Senhor está mostrando, tudo aquilo que o Senhor está gerando em nós, enquanto nós estamos em casa. Como é que nós podemos levar a cura para esta nação? Como? Através da nossa oração, do nosso jejum, do nosso arrependimento. Meus queridos, eu acho que de uma forma tão poderosa, nunca a igreja de Jesus foi chamada a um tempo de arrependimento como ela tem sido chamada nesses dias. Segundo Crônicas capítulo 7 verso 14, tem sido difundido nas redes sociais: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e etc, 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 etc. Mas quanto disso é verdade nas nossas vidas? Nesses dias que você está lá enclausurado na sua casa, quais foram os dias que você sozinho, ou você com a sua família, colocaram os seus joelhos e os seus rostos no chão e clamaram e choraram por arrependimento e clamaram por misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a vida dessa nação? Poder de Deus versus as limitações do homem. Há um outro paralelo, um último paralelo que eu quero conversar com vocês, que encontramos no texto de Marcos 2, a murmuração versus a exaltação a Deus. Queridos, a mídia, a boa mídia, os bons jornalistas, a boa mídia e os bons especialistas, são poucos, mas existem, em muitas áreas, especialistas em muitas áreas: econômica, financeira,
da ciência humana, da medicina. Muitos especialistas em muitas áreas, inclusive os bons jornalistas, a boa mídia, têm cravado uma realidade para a nossa nação e para o mundo de hoje. Depois que passada a pandemia, nós não seremos mais os mesmos. Essa frase não é minha. Essa frase são desses especialistas, jornalistas e alguns bons governantes. Agora eu preciso te chamar a atenção a uma coisa. Nós precisamos ter a consciência de que pós-pandemia nós não seremos mais os mesmos. Mas em que perspectiva? Vamos lá, eu quero te dar as duas perspectivas. Nós temos que ter a consciência de que nós não seremos mais os mesmos, não na perspectiva da pandemia. Nós precisamos ter a consciência de que nós não seremos mais os mesmos, mas pela perspectiva do nosso envolvimento com a presença de Deus nos tempos de reclusão. Nós não podemos olhar e entender e buscar entender que não seremos mais os mesmos por conta da pandemia. Nós precisamos olhar e entender que enquanto estamos tendo esse tempo de quarentena, onde estamos tantas vezes sendo incentivados a melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos olhar, não sermos mais como éramos antes, não sermos mais os mesmos, na perspectiva de que este tempo ele me transformará. O meu tempo de presença, o meu tempo de mergulho na presença de Deus me fará viver uma nova vida, novos tempos. Eu não serei mais o mesmo nele. É nessa perspectiva que nós temos que olhar. Portanto, quando eu olho essa situação, eu preciso então entender que eu preciso abandonar a murmuração de que as coisas estão difíceis e de que elas ficarão piores. E aqui eu vou fazer um meia-culpa, eu não tenho vergonha de dizer quantas vezes eu mesmo murmurei quanto a isso. Rapaz, como as coisas estão difíceis e eu vejo para frente que as coisas vão piorar, é porque a minha perspectiva estava errada. Na verdade, a minha perspectiva ela tem mudado a minha forma de pensar. Porque eu não serei mais o mesmo, porque eu tenho buscado estar muito mais com Ele, na presença dEle, sendo por Ele mudado e transformado. Uma coisa é certa, em toda essa narrativa, uma coisa é certa: todos nós, de alguma maneira, neste tempo de reclusão, de clausura, de isolamento social, de quarentena, seja o nome que você queira dar, todos nós, se quisermos, nós seremos tocados por Ele. Por quê, pastor? Porque a presença de Jesus, quando ela toca, ela transforma um homem. Por quê, pastor? Porque na presença de Jesus nós nunca mais seremos o mesmo. Para nós finalizarmos, eu quero considerar com você algumas últimas coisas. No texto que nós lemos do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, nós vemos que Jesus, ele transformou a rotina de Cafarnaum. Jesus transformou a rotina daquela cidade. Cafarnaum experimentou naquele momento um mover de Deus sobrenatural. Espera aí, do nada você vê um homem paralítico saindo andando, fora tantos outros milagres que talvez Jesus tenha realizado naquele lugar. Cafarnaum, ele viu o próprio Senhor da vida, gerando salvação, curando e libertando. Cafarnaum já não foi mais a mesma. Agora eu e você, que somos a igreja de Jesus, nós também podemos experimentar o mesmo mover na cidade de Jaraguá do Sul. Nós podemos experimentar o mesmo mover na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Só que isso não diz respeito somente a Jesus vir e fazer alguma coisa. Isso diz respeito a nós irmos a Cristo, nos disponibilizarmos a Ele, sermos cheios dEle, da unção e do poder dEle, para então, através de nós, a nossa cidade de Jaraguá do Sul ser tocada como foi Cafarnaum. Agora depende de nós. Nós queremos a cura da nossa nação, nós queremos a cura do nosso estado, nós queremos a cura da nossa cidade. Então que tal nós começarmos essa cura que tanto desejamos para o nosso país em nós mesmos? Que tal nós desejarmos a cura que tanto nós queremos para o nosso país pela nossa casa,
para que depois então nós possamos incendiar a nossa cidade, o estado e a nação. Nesse tempo de quarentena, que este processo de cura, que este processo de transformação comece em nós, comece na nossa família. A história, ela tem nos mostrado que Jesus, na vida de milhares, de milhões de pessoas, Jesus foi um divisor de águas. Jesus foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho certeza que Jesus foi um divisor de águas na sua vida, na sua história. Jesus foi um divisor de águas em nações. Jesus foi um divisor de águas na história da humanidade. Tanto é verdade que o nosso tempo, ele é dito, ele é expresso da seguinte forma: antes de Cristo, depois de Cristo. E é engraçado, o mais poderoso em nós vermos Jesus dividido a história da humanidade entre antes dele e depois dele, é que este tempo da história, ele é sobre católico, sobre cristão, sobre o ateu, sobre o espírita, sobre o agnóstico, é para todos. Jesus, de alguma forma, ele afetou e mudou a vida de todos, antes dele e depois dele. A igreja, queridos, ela está vivendo dias aonde ela está sendo chamada ao secreto, ela está sendo chamada ao particular, para então o Senhor Jesus vir através da igreja novamente a trazer um novo tempo e uma nova era sobre essa nação, um divisor de água sobre a nação brasileira. Ela começa dentro dos nossos lares, ela começa dentro da nossa casa. Talvez você esteja aí dizendo assim: ok, pastor, eu estou entendendo e eu estou fervendo com tudo isso, eu não quero ser mais o mesmo. Então deixa eu te dar uma dica: mergulhe na presença de Deus nos dias que ainda temos de quarentena. Mergulhe como você nunca fez antes, porque na presença de Jesus nós nunca mais seremos os mesmos. E para encerrarmos, nesses dias de quarentena, onde todos estão dizendo, a mídia, os especialistas, todos estão dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo, a sociedade nunca mais será a mesma, nós não seremos mais os mesmos. Eu posso lhe garantir uma coisa, que isso é a mais pura verdade, porque em Cristo nós realmente nunca mais somos os mesmos, nunca mais. Porque Ele transforma as nossas rotinas, Ele transforma os nossos sentimentos e as nossas percepções das coisas. Tudo que está à nossa volta, a perspectiva de olhá-las, Ele transforma. Jesus transforma a nossa forma de encarar os nossos desafios. Jesus transforma os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Jesus transforma o nosso relacionamento com a nossa família. Nós temos vivido dias para isso. Sabe, queridos, o mundo, ele está anunciando, ele anunciou uma pandemia. As nações estão vivendo uma pandemia. Os governos, eles estão se desestabilizando por causa da pandemia. A sociedade está lamentando a pandemia. Os especialistas estão dizendo que nós nunca mais seremos os mesmos. Bem, tudo na nossa vida são escolhas. Então saiba que se você escolher Jesus de uma forma intensa, profunda e real na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Guarde essa palavra no seu coração. Pense em tudo isso. Se você quiser assistir novamente essa palavra, assista. É uma palavra simples ao teu coração, para te chamar a atenção para o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você, aí mesmo no lugar onde você está, se você puder, se você está com a sua família, deem-se as mãos, todos vocês. Se você está sozinho, não tem problema, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer pela tua palavra, e nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que os tempos são difíceis, mas mesmo nos tempos difíceis, o Senhor não tira os teus santos e misericordiosos olhos de sobre o seu povo. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor nos capacite a sermos neste tempo de quarentena transformados pelo nosso profundo contato contigo. Que as nossas orações não sejam mais as mesmas,
que as nossas percepções das coisas não sejam mais as mesmas, que o nosso relacionamento contigo, ó meu Deus, não seja mais o mesmo, mas que o Espírito Santo nos leve, Senhor, a uma profundidade de transformação, meu Pai, na sua presença. Que sejam tempos transformadores para as nossas vidas, que sejam tempos transformadores, meu Pai, ó Deus, para as nossas famílias, que seja um tempo transformador para a sua igreja, que seja um tempo onde, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essa nação seja impactada por homens, por mulheres, por uma igreja transformada, ó meu Deus, seja impactada a um tempo transformador, aonde, Senhor, a tua justiça, ela seja instalada, aonde o teu reino seja instalado, aonde o Senhor possa colocar o trono da sua presença, o trono do seu reinado estabelecido nesta nação. Pai, enquanto, Senhor, nós temos este tempo de quarentena, leva a cada um de nós a uma busca mais profunda e incessante da sua presença, e que a tua presença traga, ó Senhor, transformação para as nossas vidas. Eu oro por cada família que está orando comigo nesta hora, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os livre, ó Deus, de todo contágio e contaminação. Preserva o trabalho deles, preserva o emprego dessas famílias, meu Pai, da nossa igreja, das igrejas irmãs dessa cidade, dos nossos irmãos católicos. Preserva, Pai, o emprego na cidade de Jaraguá do Sul. Abençoa, Senhor, as empresas, toca o coração dos empresários, dá para eles, ó Pai, sabedoria e discernimento para saber o que fazer neste tempo, Pai, tão difícil, de uma economia que já vinha, Senhor, ó, apresentando, meu Pai, uma melhora, mas que agora, Senhor Jesus, ela volta, Senhor, a estágios iniciais, ó Pai, ó meu Deus, de busca de uma restauração. Deus, guarda, Senhor, guarda a vida dos nossos irmãos. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Chamar a sua atenção, porque o mês de abril já foi inaugurado. Muito provavelmente,
a igreja ou as igrejas, a elas serão solicitadas que continuem com as suas portas fechadas durante todo o mês de abril. Amém. Que assim seja. Nós vamos acatar e obedecer às ordens que vêm do governo. No entanto, queridos, as despesas, as responsabilidades que a comunidade Ser Igreja ela adquiriu, elas continuam valendo. Então eu quero incentivar o seu coração a você ser obediente ao princípio do dízimo, da oferta da sua semeadura. No final deste culto, no final deste vídeo, você vai encontrar ali a forma que você pode estar dizimando e ofertando aqui na casa de Deus. Então sinta-se à vontade de fazê-lo em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido você mais uma vez a fechar os teus olhos e erguer as suas mãos, e vamos orar e abençoar este último momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o perfeito e poderoso amor de Deus e a mais perfeita e poderosa comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe e até o próximo culto. Até mais.